Estamos ao vivo? Sim. E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 44. Você sempre fala isso, aí depois inverte a ordem. Imagina Mas tá ao vivo, a zona não tem que vai como. ficar. Não É tem verdade, como hoje é inverter. verdade. Não, mas é porque a gente gravou outros antes, então não são 44 Não, ao vivo. esse é o 44, ao vivo é o 44. Então tá bom. Tá certinho. Olá, E pessoal. nesse sejam episódio, pro liberal, pegando lá no liberalismo clássico, ele fala, olha, as pessoas no geral são pacíficas, fazem as transações voluntárias, que são boas para ambas as partes, mas tem pessoal que não é pacífico. Então eles toparam ter um Estado para servir como um juiz, né, aquela parte intermediária para decidir certas questões, justiça, segurança interna, para evitar que pessoas façam mal dentro de um ambiente, e externa, porque afinal de contas há conflito entre países, né? Então, o Estado mínimo seria isso. Não teria saúde e educação do Estado em si, nessa visão do liberal clássico. Seria segurança interna, justiça e segurança externa. Nossa, e aí se o ponto você é, for considerado socialista, então eu tô você lá na esquerda. você é soviética já. Ai, ai. Mas o ponto é, no anarcapitalismo nada viria do Estado. Então, como ficaria a questão da segurança e da justiça? Pois é, existem várias alternativas para isso daí. Tá? Como eu disse, o anarcocapitalismo é a ideia de você não iniciar agressão contra ninguém. Aí, a partir daí, como você vai resolver o problema é a questão da imaginação do pessoal. Você tem algumas ideias nisso. A que eu acho mais bacana é a do Hans Hermann Hoppe. Ele tem o livro dele, The Private Production of Defense, que é a produção privada de defesa, que é um livro muito bom também. É um livro meio árduo, mas é um livro muito bom, em que ele trabalha justamente esse aspecto. Como é que você garante segurança sem um governo, né? E a ideia, basicamente, é você ter a privatização do governo. Imagina que no Brasil, ao invés de você ter o governo brasileiro, você tivesse, sei lá, uns 5 ou 6 governos fornecendo segurança para você. E aí você você escolhe qual governo que você vai querer, no caso ele chama de empresa privada de segurança, né? E daí você escolhe o governo que você vai querer pagar o seu imposto e receber a segurança. Se você tiver algum problema, você vai acionar o seu governo. Ah, mas e se eu tiver com um governo e a pessoa que me atacou está com outro governo? Aí essas agências de segurança, ou elas vão discutir entre elas quem está com a razão e fazer indenização e punir a pessoa, punir de qualquer forma, ou elas vão fazer algum outro arranjo, vão perseguir esse cara que não está assegurado, entendeu? Aí ele tem lá vários protocolos para isso, coisa e tal, e é uma coisa que, na verdade, se você parar para pensar, não está tão distante da nossa realidade hoje em dia, não, porque, pensa bem, o mundo hoje já está globalizado. Você hoje compra coisas no Alibaba da China que chegam aqui. E se o cara não entregar para você? Você vai entrar na justiça de que país? Como é que você vai resolver isso? Você já tem esse tipo de problema. Você pode entrar na justiça do Brasil para acionar a justiça da China, não sei o que lá. O mais provável é que você perdeu mesmo, não sei o que lá, mas enfim. O fato é... Não, e não é só isso. Eu já fiz projetos na época de segurança da informação para empresas em Abu Dhabi, em outros países e coisa e tal, e você fecha o contrato, manda o contrato, eles recebem, mandam via para pagamento wire, né, tal. E assim, é a mesma situação. Que direito trabalhista você tem? Nenhum. Nenhum, não tem nada. Você tem um contrato ali. Se tiver algum problema, como é que você vai fazer? Você vai entrar na justiça? Não tem isso. Então, a gente já está vivendo dessa forma. A gente já tem um arcabouço que a justiça estatal ela já é insuficiente. Ela já não resolve o problema do mundo globalizado, né? Você já tem esse negócio. E repara como é que isso está acontecendo de fato, das pessoas irem mudando, né? Tem até vários canais de nômades digitais por aí, né? O Rafael Scapella, muito gente boa, tem aquele cara americano também. Eles fazem justamente isso. Você escolhe o país que você vai morar, é quase como você contratando a empresa de segurança privada que vai cuidar da sua segurança. Ou seja, é um passo. Imagina que, por exemplo, os Estados Unidos abrisse a opção, olha só, se você quiser ser cidadão americano, você paga imposto para a gente aqui e eu vou garantir a sua segurança aí onde você estiver. Não importa se você está nos Estados Unidos, está no Brasil, está não sei aonde. Oh, é caro ser americano, tá, ser gente? americano 50 metadinha. E, aliás, eles é o único país, acho que é o único que a gente cobra tá imposto até fora de quem está de fora. Para né? quem não sabe, o americano, se ele está morando, sei lá, na China, ele paga 50% de imposto Não sei se chega a ser 50, mas ele paga imposto nos Estados Unidos ainda. Isso foi o Obama, eu acho que botou, e desde então tem gente abrindo mão de cidadania americana. Tem, tá ficando cada vez mais comum isso, é verdade. Tá doido. Não, então, mas aí que tá, eu usei como exemplo os Estados Unidos, mas um outro país qualquer, você pode pensar dessa forma também, né? Então, essa é a ideia da empresa privada de segurança. Você tem múltiplas empresas que podem até começar a originar com os próprios países que tem hoje, né?
No momento que você coloca isso numa competição, você cria o que ele chama de a sociedade de leis privadas. Por quê? Quando você assina esse contrato com esse governo, né, com essa empresa privada de segurança, na verdade, esse contrato tem um monte de coisa. Essas regras que estão lá, ao contrário das leis atuais, elas são legítimas do ponto de vista libertário, que você está aceitando, você está botando a sua assinatura. Você de fato assinou um contrato social. Você assinou um contrato, esse papo de contrato social que você não pode assinar, que você não tem escolha, que você não... Não, peraí, isso não é contrato. Assinatura tácita, né? Nasceu aqui, não, você assinou. não existe isso. Isso é lorota desse pessoal. Mas então, quando você assina o contrato, você está aceitando aquelas leis. Então, é justamente o que ele fala, é a sociedade de leis privadas. Você escolhe uma empresa que vai te dar segurança e ela vai se responsabilizar por isso daí, né? Vai botar a guarda na rua, vai fazer o que for necessário. Tem uma analogia interessante, né, para entender isso. Por exemplo, pensando em religião novamente. Você pode estar no Brasil, você pode estar na Itália, no México. Se você for católico, você escolhe pagar o dízimo, por exemplo, concordando com aquilo, não é obrigado a pagar, para a igreja católica. Outros vão adotar o protestantismo, alguma igreja evangélica. Seria uma analogia útil? Seria uma analogia ótima, porque de certa forma basicamente não é segurança que eles estão provendo, mas é um serviço. Um consolo espiritual, sei lá, eu não sei como é que... Eu não sou uma pessoa religiosa, eu peço desculpas aí se eu ofender alguém, porque... Mas então, eles oferecem aconselhamento espiritual, né? E é isso daí, você escolhe o que você... E, aliás, eu acho que é uma analogia melhor ainda se você lembrar de como é que era a Igreja Católica na Idade Média, né? Porque a Igreja Católica na Idade Média, ela tinha o poder coercitivo que o Estado tem hoje. Sim. Você cometeu Aliás, a ideia de crime, de código criminal, né, surgiu como os pecados capitais. Eram os pecados capitais lá que foram organizados, e se você cometesse aquilo na Idade Média, era, sei lá, fogueira, forca, não sei. Enfim, então a Igreja Católica ela tinha esse poder coercitivo que hoje o Estado tem de garantir a segurança na sociedade, né, muito mais do que os estados de então, que eram embrionários. E a Igreja Católica ela passou por um processo desse que foi justamente com a impressão da Bíblia, né, a prensa, que todo mundo começou a ler a Bíblia, começou a ter a própria noção do que é o catolicismo, que eles perderam muito da força que a Igreja Católica tinha justamente com isso. Porque só eles tinham domínio, né? Só eles liam a Bíblia. Na época, a Bíblia qualquer livro, de forma geral, era uma coisa raríssima, caro pra caramba, né? Era tudo à mão, pouquíssimas pessoas tinham um livro. Então, o que o seu padre falava que era a doutrina, você acreditava. No momento que todo mundo começou a ler aquilo, é exatamente o caso da informação que começa a ampliar e tirar poder dessas entidades, né? Então, no final das contas, hoje em dia você tem a Igreja Católica nessa evolução que a gente está vendo para o Estado. Quem é católico, quem resolve, aceita, né, participar, você paga o imposto, paga o dízimo, leva a sério as regras que eles colocam lá, mas se você não quiser, você não faz nada disso. Acho que é o Molinari que fala que, na opinião dele, as empresas de seguros acabariam se responsabilizando, por exemplo, por essa parte de segurança, já que se eu pago um seguro de vida, a intenção deles é que eu não morra, né? Então, eles poderiam colocar esse serviço aí. Só que é difícil a gente imaginar esse tipo de coisa, porque não tem ainda, né, cara? Tem essas coisas mais próximas. Olha só, eu já vejo... Exatamente, realmente não tem ainda a coisa formal, né? Mas se você pegar, por exemplo, eu não sei como é que está aqui em São Paulo, se já chegou nesse nível, mas lá no Rio, qualquer condomínio maior, você tem que ter empresa de segurança. Sim, aqui sim. Né? Então, aqui até as ruas tem. Ou seja, de certa forma, você já está caminhando para esse sentido. A gente já sabe que o Estado não vai prover segurança para você, né? E, no final das contas, como você falou, seguro é isso daí. Você bota o seguro e resolve o problema, né? É o que o Estado faz hoje. Aliás, é mais do que o Estado faz hoje, porque o Estado ele te dá segurança da seguinte forma: eu vou te dar segurança, tá? Ih, morreu, sinto muito, enterra ali, ó. Não deu certo. Não deu certo, lamento muito. A empresa de seguro, pelo menos ela vai te pagar, você tem um contrato, você tem obrigações dele, né? O Estado provê segurança. E aí, se você for roubado, já teve essa experiência? Aliás, é um vídeo que já está pronto lá no Visão Libertária, eu vou liberar a qualquer momento aí. Mas como é que é a experiência de alguém que, sei lá, teve o carro roubado? Você vai na delegacia, eles vão lá preencher uma ficha. Tem seguro do carro? Não tem. Então tá bom. Então tchau, um abraço. Acabou. Se um dia a gente, por acaso, esbarrar com esse carro aí na mão de alguém, a gente te avisa. E é isso. Você acha que o nego vai procurar, vai investigar, vai correr atrás? Vai subir na favela do Rio? Anárquica? A gente vai chegar nesse ponto, né?